Olá, povo de Deus, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se você já se perguntou alguma vez, meu Deus, por quê? Por que aconteceu isso, meu Deus? Por que aconteceu essa tragédia? Por que o Senhor permite tanto sofrimento neste mundo, Senhor? Por que eu nasci? Eu nasci para sofrer. Tem gente que acredita que nasceram só para sofrer. Sofre muito. E pergunta, meu Deus, por que o Senhor permite tanto sofrimento na minha vida? Por que o Senhor permite tanto sofrimento na humanidade? Por que, meu Deus? E muitas vezes não temos a resposta, porque as pessoas ficam em dúvida e acreditam que Deus está por trás de todas essas coisas ruins que estão acontecendo. E por isso que todas as vezes elas perguntam, meu Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, meu Deus? Por que o Senhor permitisse que acontecesse isso com meu filho, com minha filha, com meu esposo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, meu Deus? Onde o Senhor estava quando aconteceu esse acidente? Onde o Senhor estava quando aconteceu isso, meu Pai? E muitas vezes não temos resposta. Perguntamos e não temos resposta. Mas a Bíblia responde. A Bíblia nos dá a resposta correta para nós entendermos, compreendermos. E hoje você vai entender bem este assunto em nome de Jesus. Deus vai te ajudar e vai confortar o teu coração. E hoje você vai entender que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com essas coisas ruins que acontecem. Tanta pandemia, por exemplo, que está acontecendo hoje no mundo. As escolas pararam, muitas fábricas fecharam, muitos comércios fechou, muita gente perdeu o emprego, no mundo parou, e aí aconteceu, prefeituras fecharam cidades, estados fecharam municípios, países fecharam fronteira, muita gente ficou sem trabalho, muita gente perdeu seus amigos, seus parentes, alguém, rapidamente, em poucos dias perderam, sem poder velar, sem poder fazer aquela cerimônia fúnebre. Por que Deus permitiu tantas essas coisas às vezes? Por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam nesse mundo? Será que Deus realmente abandonou o nosso planeta? Será que Deus deixou nós aqui a mercê e disse, se cuidem aí, agora é com vocês, e ficou afastado? O que a Bíblia fala sobre este assunto aí? Logo no início, no livro de Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis, logo no início, quando Deus fez as coisas, ele disse, eis que era bom. Deus fez bom. E tudo era bom. Tudo era perfeito, harmonioso. Quando Deus criou o homem, não havia essas pandemias, não havia bactérias, não havia poluição. Não era o desejo de Deus que nada disso acontecesse. Então Deus criou o homem para ser feliz. E Adão e Eva viveram felizes, estavam felizes ali no paraíso. Tudo era harmonioso, tudo era perfeito. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Ezequiel, que teve um anjo chamado anjo de luz, chamado Lucifer, que ele fala o seguinte no livro de Ezequiel, assim, ele tentou sentar-se ao trono de Deus como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu, em Apocalipse 12, fala que ele foi expulso do céu e com ele seus anjos. A Bíblia diz em Ezequiel, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que delimitavas as nações, tu que dizia no teu coração, subirei acima das mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Tu foi lançado por terra. E Apocalipse fala que Satanás foi expulso para a terra e com ele os seus anjos. Adão e Eva viviam felizes no paraíso. E o que aconteceu? Aconteceu que Adão tinha o livre-arbítrio de escolha. Deus criou todas as suas criaturas inteligentes, como os anjos e os seres humanos, como livre-arbítrio de escolha. Ele tem a condição de amar. Porque se não fosse o amor, se o amor não existisse, para que existiria a vida? A vida seria sem sentido se nós não amássemos. Nós seríamos como se fosse um robô. Faz isso, faz aquilo, vem para cá, vem para lá. Nós não teríamos nenhum sentido na vida nenhum. Mas Deus nos criou com uma capacidade de livre-arbítrio de escolha. Nós podemos amar a Deus, podemos amar o nosso próximo e podemos odiar a Deus e também podemos odiar o nosso próximo. E Deus deixou esse livre-arbítrio de escolha.
E quando Deus criou Lúcifer, Deus não criou Satanás, Deus nunca criou o diabo. Deus criou um anjo de luz, um anjo maravilhoso, que amava, que cantava, que louvava. Os anjos tinham prazer em aceitar suas ordens, em obedecer suas ordens. Era um anjo maravilhoso, mas não sabemos como. No seu coração implantou aquele ódio de querer ser semelhante ao Altíssimo, que também querer ser adorado como Deus era, como seu Filho é adorado, como Deus é adorado, como o Espírito Santo é adorado. Ele também quis ser dessa maneira, quis também ser adorado como Deus. E ele se rebelou contra Deus. E quando ele veio aqui para a terra, ele acusou Deus de ser um Deus injusto. Falou para Eva: olha, Eva, Deus é um Deus injusto. Ele falou que não era para você comer, mas ele está mentindo. Você pode comer sim, que você não vai morrer. Você pode. Ele dizia que Deus estava escondendo alguma coisa muito boa do ser humano, muito melhor ainda. Acusou Deus de ser um Deus injusto. E o homem e Eva preferiram obedecer a Satanás do que obedecer a Deus. E daí, desse momento, começou a aparecer enfermidades, doenças, mortes e pestes. Deus não é o culpado. A Bíblia fala 50 vezes a palavra pestes, muitas vezes referindo-se à doença. No caso de Jó, por exemplo, quando Deus permitiu que Satanás o tocasse em Jó, ele colocou uma peste, uma planta, desde o pé, da ponta do seu pé até no alto da sua cabeça, aquela ferida, aquela úlcera. Jó não foi culpado de seus filhos morrerem. Jó não foi culpado de perder todos os seus bens, tudo que ele tinha. Jó não foi culpado de estar doente e enfermo daquela maneira ali, não. O culpado de tudo aquilo ali foi Satanás. E a pergunta é, então, por que Deus permite que estas coisas aconteçam conosco? Por que Deus permite? Já que Deus, tudo que acontece nesse universo, nada acontece que não seja da permissão de Deus, nenhuma folha cai, nenhum fio de nosso cabelo cai, que não seja permitido por Deus. Então, por que Deus permite? Deus permitiu que acontecesse isso com Jó. A Bíblia diz que nenhuma tentação vai além daquilo que nós possamos resistir. Nenhuma. Deus não permite que vá além. Se Deus permitiu que você pegasse uma doença, uma enfermidade, perdesse um filho seu, uma filha sua, é porque Deus também está te dando força, poder para você resistir. E outra coisa, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Alguém pode perguntar o seguinte, mas o meu filhinho tinha apenas 10 anos de idade, veio um bêbado no volante, matou meu filho, o meu filho morreu e esse homem nem preso foi. Por que Deus permitiu que acontecesse isso com ele? Essa resposta, eu vou fazer uma ilustração aqui, você vai entender, vai compreender. Eu conheci uma história de um pastor da nossa igreja, um pastor adventista do sétimo dia. Isso aconteceu no Pará muitos anos atrás. Esse pastor tinha um filho de 4 anos de idade. Era o seu único filho que ele tinha. Teve um acampamento da igreja, onde a igreja foi se acampar em um lugar onde tinha piscina, onde tinha campo de futebol, etc. Mas quando os afazeres do dia e tal, aconteceu que esqueceram por alguns minutos daquele menino. E quando procuraram aquela criança, olharam, não encontraram, pensaram na piscina, correram na piscina, lá estava o garoto afogado na piscina. Pegaram aquela criança e a criança já estava morta. O pai, então, desesperado, chegou ali e começou a brigar com Deus. Começou a questionar por que Deus tinha feito isso com o filho dele. Eu dediquei a minha vida para o Senhor. Eu dediquei a minha vida para trabalhar para ti. E agora o Senhor permite que aconteça isso com o meu filho. Onde o Senhor estava? Porque o Senhor não enviou um anjo para segurar meu filho, para que meu filho não caísse na piscina. Eu quero meu filho de volta. Eu não aceito a morte do meu filho. Eu quero meu filho de volta. E passou-se uns 10 minutos naquela luta, naquela briga com Deus. Até que de repente a criança começou a tossir. E começou a jogar um pouco de água. E a criança ressuscitou. Aquela criança foi ressuscitada. Passou-se alguns anos, esse pastor foi transferido para uma cidade, para outra, até quando ele chegou em uma certa cidade. Esse garoto tinha 3 anos de idade, começou a ter coleguinhas, começou a ter colegas, os colegas começaram a fumar, começaram a dar droga para ele, começou a beber, começou a fumar. Resumindo a história, esse menino ficou viciado em drogas. Já roubava as coisas da sua casa,
Muitas vezes a polícia pegava, soltava porque era de menor, roubava as coisas dos vizinhos, roubava as coisas de casa, e era um menino insuportável, briguento, né? Andava com as coisas do mundo, com as galeras, com gangue, com tudo, e nada fazia com que aquele menino voltasse para os caminhos de Deus. O pai e a mãe oravam, o pai pastor, e a mãe orava, e nada. Passou 15, quando esse menino tinha 15 anos, as coisas começaram a piorar cada vez mais. Eu, com 16 anos de idade, eu estou resumindo a história das perversidades, das coisas ruins que todo esse menino fez. Brigas, né? Furando os outros, sendo cortado também, né? E usando drogas, etc. Até que uma certa vez, a polícia, isso faz muito tempo já, a polícia chegou em um carro, numa caminhonete, parou em frente da casa e gritou pelo nome da mãe. A mãe veio e eles gritaram dizendo, pegaram o corpo da criança, daquele garoto de 16 anos, e jogaram na porta da casa e disseram, está aí, enterra essa desgraça. Foi morto pela polícia, em troca de tiro, foi morto pela polícia. Acontece que Deus, há 12, 13 anos atrás, tinha poupado a vida daquele menino, para que aquele menino um dia fosse salvo, não fizesse tantas coisas ruins no futuro. Deus sabe todas as coisas do futuro. Deus sabe, se Deus levou um filho seu, uma filha sua, um marido seu, rapidamente, Deus sabe por que Ele permitiu que acontecesse isso. Lá no futuro, você quando chegar lá no céu, lá na glória, você vai perguntar, Deus vai chegar com você, Jesus vai chegar contigo, você pergunta, mas sim, pai, o que eu estou mais dúvida aqui? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Ou com meu filho, ou com meu irmão, ou com minha mãe, ou com um amigo, ou com aquele irmão, ou com aquele pastor? Por que o Senhor permitiu? Jesus então vai contar para você, olha, sabe por quê? Porque se eu não fizesse isso, não permitisse, Deus não fez isso. Deus não mata ninguém. Deus não coloca peste. Deus não coloca doença. Nós sabemos que tudo isso vem por consequência do pecado. E Jesus então vai contar para você, olha, acontece que eu permiti que isso acontecesse. Porque eu amo muito você e não queria que você sofresse muito mais ainda no futuro. E é por isso que muitas vezes nós perguntamos, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Meu Deus, por que onde o Senhor estava, meu Deus, onde o Senhor estava? Quando essas coisas ruins acontecem comigo, contigo, quando essas coisas mal acontecem, acidente, desastre, pestes, doença, enfermidade, morte, quando essas coisas acontecem que nós perguntamos, Senhor, onde tu estava? A resposta de Deus está a seguinte, eu estava no mesmo lugar aonde eu estava quando meu filho estava morrendo por você. No mesmo lugarzinho eu estava. Ali, quem sabe em um trono, olhando para o seu filho, morrendo, sofrendo por mim e por você. Na morte de Jesus, o diabo foi desmascarado. Na morte de Jesus, Satanás foi desmascarado para todo o universo. Ele acusava Deus de ter uma lei impossível de se guardar. Ele acusava Deus de ser um Deus injusto, porque colocava as regras para os anjos, para os seres criados. Os anjos eram livres e poderiam fazer o que quisessem. E Satanás foi desmascarado, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando aquela cruz foi cravada na cruz, foi também cravada, esmigalhada a cabeça da serpente. Satanás já está derrotado. Ainda continua vivo, ainda continua andando, mas já está derrotado. A sua sentença já está decretada. Ele será destruído para todo sempre. E eu e você, ele tem ódio de mim e de você. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu e você podemos um dia estar lá no céu, lá na glória, onde ele esteve também. E vamos estar por toda a eternidade. E a morte, a dor, nem dor, nem miséria, nem sofrimento. Vamos poder viver feliz com Jesus para toda a eternidade. Vou estar orando por ti nesse momento. Vou estar orando por você agora, para que Deus dê um restante de semana de paz para você, para que essa semana seja uma semana vitoriosa e Deus proteja você de dores, de peste, de doença. E se há alguém aqui enfermo, se há alguém aqui está doente, que vai ouvir essa oração, vai ouvir este áudio, eu vou orar também para que Deus o abençoe em nome de Jesus. Deus não é culpado de nada das coisas ruins que acontecem nesse mundo. Tudo tem uma culpa. O culpado é Satanás, a antiga serpente,
O livro de João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a tua vida, a tua casa, teu lar, teu casamento. Ele quer que você seja uma pessoa destruída, mas Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa. E não se esqueça que mais são os que estão do nosso lado do que estão do lado do inimigo. Os que estão do nosso lado são infinitamente mais poderosos, não tem nem comparação com o poder deles. E quando a gente se entrega nas mãos do Senhor, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, nós também seremos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Santo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus eu entrego esta pessoa que está orando comigo nesse momento e que vai orar futuramente. E que esta oração venha fazer efeito na sua vida. E que essa pessoa venha realmente ser protegida pelos teus santos anjos. Que nesta semana, que a partir de agora, essa pessoa venha ter vitória em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer tipo de enfermidade da vida dessa pessoa em nome de Jesus. As amarras, as coisas ruins, as portas que estão sendo fechadas. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha arrebentar. Abrir as portas do trabalho, do emprego, da saúde, da paz, da felicidade, do amor, da bondade. Entrego esta vida que está orando comigo em tuas mãos. Entrego a minha vida, a vida de minha família e também esta vida que está orando comigo agora e que vai orar também. Que os teus santos anjos venham guardar, venha proteger essa pessoa de dor, de doença, de peste, de acidente, de todo o mal que esse mundo oferece, Senhor. Mas se porventura isso for acontecer, que nós possamos estar na tua mão segura. O Senhor venha nos carregar nos teus braços e que um dia o Senhor venha colocar em nós, na nossa cabeça, a coroa da vida eterna. Nos perdoe, nos guarde, tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe esta pessoa, a sua família, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Você está sendo abençoado por Deus, você vai ter um dia maravilhoso, um restante de semana de paz, creia nas promessas de Jesus e você será vitorioso. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.